Dark Souls 2. Puta que pariu. Dark Souls 2 é ruim? Bom, sim e não. Hoje trago pra vocês o vídeo definitivo sobre Dark Souls 2, mostrando seus pontos negativos e positivos. Minha opinião sobre o jogo eu vou dar no final do vídeo, então fica aí, caralho. Já deixo bem claro que eu não vou falar da versão demo de Dark Souls 2, meu foco nesse vídeo é apenas dizer sobre o jogo atualmente, e é óbvio que tudo aqui é minha opinião falha. O primeiro Dark Souls que joguei foi o 2. Tenho umas 300 horas nesse jogo, então eu acho que tem sim propriedade pra falar que Dark Souls 2 não é difícil, mas é frustrante. Muito, muito frustrante. Ai meu Deus, que pênis, odeio isso aqui. Pra onde é que é pra ir, porra? Já vou tirar das suas cabeças sobre a hitbox desse jogo. Só tem dois bichos que são bugados na hitbox, que é o perseguidor e a mímica, e apenas. O resto do jogo ela é funcional. Porém Dark Souls 2 tem uma movimentação frustrante, como eu disse antes. Puta que pariu! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo, exatamente tudo que faz o nosso querido Dark Souls 2 ser o melhor jogo do mundo e claro, um jogo muito, muito complicado. Temos que falar disso aqui. Os chefes, resumidamente, eles são burros e sem dificuldade. Obviamente isso aqui é Dark Souls, os chefes são sim uma dificuldade acima da média. Porém, quando você pega o jeito, você não perde mais. Os chefes, eles não lidam muito bem com você durante a batalha. Que basicamente eles só ficam parados, atacando de um lado pro outro até morrer sem muita estratégia. Em Dark Souls 2 é raro você porque os frames de invencibilidade, que deviam ser uma coisa que você já tem desde o começo, são upáveis na sua árvore de habilidades. Árvore de habilidades não, nos seus atributos. Compensa mais você puxar um escudo pica e esperar ele bater até você morrer, sei lá. Desistir. Vamos falar sobre o nosso personagem. Mano do trap que é paga de rei, meta porrada sem nó, só. Tipo de vaca, tô de copiloto, mas quando tem hit de passo sem ó. Cuida com o tique da Glock, soldado no código mal. Tique de Glock. Que aparentemente está sempre tonto ou bêbado. Você pode estar usando a armadura mais pica do jogo, mas se uma flechinha te atingir, tu perdeu. E também tem um cuspe que algumas estátuas cospem em você. Tô falando isso aqui, ó. Eu poderia gravar com os clipes do Xbox? Poderia, mas eu não quero. Nossa, eu odeio aquele lugar lá do The Rotten. Foda. Que porra! Vai. Mas óbvio que Dark Souls tem coisas boas. Tipo o New Game Mais dele. Porque o Dark Souls 2 é tão bosta que ele só fica bom depois que você zera ele. Que claramente o New Game Mais do Dark Souls 2 é o melhor da série. Se você não sabe o que é o New Game Mais, aqui vai uma breve explicação. Quando você mata o último boss do jogo, base, você pode escolher ir pro New Game Mais. No Dark Souls 2 e 3, você pode escolher não ir pro New Game Mais e fazer algumas coisas antes. Mas no 1, quando você mata o último chefe, você vai pro New Game Mais direto. Você pode fazer o New Game Mais infinitamente. Só que a dificuldade vai até o New Game Mais 7 e conteúdo novo, digamos, vai até o New Game Mais 2. Voltando ao assunto, Dark Souls 2 não é o mais fácil por alguns fatores. Mas não é porque ele não é fácil que ele tem uma dificuldade legal. Porque não é isso aí não. Ele é muito lento, até pra encher a vida, a movimentação, os hits, é tudo muito frustrante. Vai tomar no cu quem falar que Dark Souls 2 é o melhor jogo da série. Dark Souls 2 é um jogo que dá raiva de jogar. Ah, mas a série Souls não é isso? Mais ou menos. Mesmo me estressando no Dark Souls 1 e 3, eu nunca achei eles frustrantes e sim divertidos. Bem divertidos, aliás. Em Dark Souls 2, poucos momentos você se diverte. Tipo, a todo momento você tá enfrentando um boss. Calma que eu já falo sobre isso. Indo em um mapa muito chato pra caramba, rushando, só pra chegar no final dele logo. Sem paciência de fazer nada. Porque tu não tá afim. Agora vamos falar sobre os chefes. São tantos e tantos chefes que até hoje não fui pro New Game Mais por causa que eu quero derrotar todos. São poucos bosses que sabem lidar com você em batalha. Eles não são espertos, nem desafiadores, muito menos divertidos. A run pro boss desse mapa
É um inferno. Você não sabe o que eu tô falando? Como assim run pro boss? A run pro boss é basicamente o caminho que você faz para chegar até o boss. Esse é um dos piores mapas, mas no geral, os mapas de Dark Souls 2 são até que legais. Até mesmo quem jogou e não gostou do jogo tem que admitir que os mapas são decentes e alguns até divertidos. Atalhos que fazem sentido e muito bem posicionados. Claro, como todo Dark Souls, não importa o quanto apelão você tem que tomar cuidado com os inimigos, porque puta que pariu. Tem alguns que, meu Deus... No Face encontrei a opinião desse cara aqui, dizendo isso aqui, basicamente. Tudo que eu falei sobre o jogo até agora. Ele apontou alguns problemas sobre Dark Souls 2, alguns ruins, alguns bons. Ele falou do New Game Mais e tals. Mas vamos lá, Dark Souls 2 seria bom com uma outra movimentação, com uma movimentação um pouco parecida com Dark Souls 3? Sim e não, de novo, é uma questão de opinião pessoal. A mesma coisa com a história desse jogo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que acha que Dark Souls 2 é o melhor Dark Souls. Tem gente que acha que é o 1, tem gente que acha que é o 3, tem gente que acha que Dark Souls não presta. Mas é fato que a movimentação de Dark Souls foi feita sim para ser frustrante e difícil. Dark Souls 2 foi pensado no marketing da dificuldade. Mas vamos lá. Em Dark Souls 2, você não tem muita recompensa. No 1 e no 3, tudo que você faz tem um propósito. Sempre você terá uma recompensa no final. Como a depressão da raiz negra. Você vai pra lá pra matar um boss, pra pegar um brasão, pra o ferreiro aumentar ainda mais suas armas. E aí tá a vantagem do boss opcional, entende? Em Dark Souls 2, vamos falar sobre o Ornstein. Você mata ele. E aí, o que acontece? O que é de tão recompensador que você obteve por gastar tempo da sua vida para fazer algo opcional? Antes de falar do New Game Mais, quero falar sobre os chefes principais. O Rotten, a Pecadora Perdida, o Antigo Rei de Ferro e a Aranha Frégia. Bom, então, eu não gosto de nenhum deles. Pra mim, eu vejo um pedaço de merda, um espadachim sem graça, um demônio genérico e uma aranha gigante. Nada de mais, nada de menos. No Dark Souls 2, ainda não fui pro New Game Mais, mas porque... já expliquei, né? Mas tem como você ir pro New Game Mais nas áreas que você quiser com os braseiros. Muito foda, muito legal, mas foda-se. É uma coisa que não foi pro 3 porque é uma coisa que seria muito apelona, é uma coisa que facilita demais. Mas até que eu tenho que admitir que os braseiros são sim uma coisa boa em Dark Souls 2 e só em Dark Souls 2. Muita gente fala que Dark Souls 2 é bom só no New Game Mais. E eu até concordo com isso, mas eu não concordo com o fato que você tem que jogar o jogo uma vez pra ele ficar bom. Isso não entra na minha cabeça como uma coisa boa, entende? Dark Souls 2 é um jogo terrível? Não, ele não é. Um jogo terrível é Sonic Forces ou Dragon Ball Kinect. O que acontece é que tal youtuber falou que Dark Souls é uma bosta e todo mundo saiu repetindo que nem papagaio. Óbvio que muita coisa aqui eu não falei sobre o jogo, porque é algo que eu quero que você tenha experiência e tirar suas próprias conclusões sobre o jogo. Óbvio que vai ter coisa que vai faltar nesse vídeo, mas continuamos. Mas uma coisa que me incomoda é a comunidade de Dark Souls. Porque só existem basicamente dois lados, e dois lados muito chatos. Que é o lado fanboy Dark Souls 1 e 3 e o lado fanboy Dark Souls 2. E os dois são extremamente chatos. Um fica sempre falando como Dark Souls 2 é abaixo da média Souls, e como ele devia ser foda e como ele não é. E os fãs de Dark Souls 2 sempre querem empurrar pros que não gostam de Dark Souls 2. Querem empurrar como se o jogo fosse maravilhoso. E o jogo não é maravilhoso. Minha opinião sobre o jogo. Bom, como eu disse, eu já tenho umas 300 para 400 horas em Dark Souls 2. Mas ele é o que eu tenho mais tempo jogado, mas é o que eu menos fiz coisas. No Dark Souls 1, em 20 horas eu já tô no New Game Mais 3. No Dark Souls 3, em 41 horas eu tô no New Game Mais 2. Em Dark Souls 2... eu tô a 70 horas e tô no New Game Mais normal. Por que eu não saí? Porque eu tô fazendo todos os bosses, porque eu tô fazendo coisas que levam muito tempo. Dark Souls 2 não é ruim, mas ele é muito fora do que deveria ser Dark Souls. Ai, Marquinhos, tem a DLC, as DLCs. Cara, não. É a mesma coisa do New Game Mais. Eu não quero jogar um jogo inteiro pra depois ele ficar bom, entendeu? Essa lógica pra mim não entra na minha cabeça. É claro que as pessoas sempre vão terminar o jogo primeiro pra ir pras DLCs. E as DLCs são boas?
muito boas. Sinceramente, as DLCs são boas, menos a do gelo lá, eu odeio aquela porra, não. Mas em geral as DLCs são boas sim. Mas é aquilo, cara, o jogo fica bom depois que você zera ele? Qual o sentido disso? Vale tanto a pena assim você gastar mais de 20 horas da sua vida de frustração e ódio pra você jogar um Dark Souls decente? Sempre e sempre vai ter problemas com Dark Souls 2. Vídeos que você vê aí falando sobre a série Souls costumam ignorar Dark Souls 2. Realmente Dark Souls 2 é um jogo complicadíssimo de engolir. A maioria das coisas não vale a pena, não são legais e não são recompensadoras. Muitas das vezes você vai se pegar pensando, vale a pena gastar esse tempo pra fazer isso mesmo? Mesmo que você tente, você pode não gostar de Dark Souls 2. Aliás, ele é um jogo meio até que esquecido. Mas é claro, com o tempo, ele foi ficando cada vez mais aceito pelo público. E hoje em dia, ele não é tão mais odiado quanto antes. Ele tem notas boas, sim. Pesquisa, você vai ver, as notas dele são muito boas. Dark Souls 2 tá extremamente longe de ser um jogo ruim, mas ele tá longe de ser um Dark Souls.